O mundo depois da guerra. A guerra havia terminado. Os titãs estavam aprisionados nas profundezas do Tártaro. Cronos, o tempo que tentou devorar o próprio futuro, estava derrotado. O Olimpo erguia-se como novo centro do poder. Zeus governava os céus. O universo agora possuía ordem, mas ordem não significa harmonia. Após a titanomaquia, o mundo encontrava-se em transição. A violência da guerra ainda ecoava nas montanhas. O céu ainda parecia carregar a memória dos relâmpagos que rasgaram a antiga geração. Os deuses jovens ocupavam seus lugares. O mar tinha seu senhor. O submundo tinha seu guardião. O céu tinha seu rei. E entre essas novas divindades havia alguém diferente: Prometeu. Ele não era olimpiano, não era jovem como Zeus. Também não era completamente alinhado aos titãs derrotados. Prometeu era um titã, mas não como os outros. Enquanto muitos de sua geração representavam força bruta e resistência ao novo poder, Prometeu representava algo raro: inteligência, previsão. Seu nome significa exatamente isso: aquele que pensa antes. Enquanto Cronos temia o futuro, Prometeu o compreendia. Ele havia lutado ao lado de Zeus na guerra contra os titãs. Escolheu o lado da nova ordem. Mas sua lealdade não era cega. Ele observava. E o que via o inquietava. Após a guerra, Zeus estava consolidando seu poder, estabelecendo autoridade, reforçando hierarquia. O Olimpo precisava mostrar força para evitar novas rebeliões. Mas havia algo pequeno no mundo que ainda não preocupava os deuses: a humanidade. Os humanos existiam, mas eram frágeis. Viviam em cavernas, não dominavam o fogo, não compreendiam os ciclos da natureza, não possuíam ferramentas refinadas, eram criaturas vulneráveis, quase insignificantes diante do poder dos deuses. Para Zeus, eles não eram prioridade. Para Prometeu, eram potencial. Ele via algo que os outros ignoravam, via fragilidade, mas também capacidade, via limitação, mas também possibilidade. E foi ali que nasceu o conflito. Não uma guerra de montanhas sendo arremessadas, mas um conflito ideológico. Zeus acreditava na autoridade absoluta do Olimpo. Prometeu acreditava que os humanos mereciam mais do que sobrevivência primitiva. O fogo, naquele tempo, não era apenas chama, era tecnologia, era conhecimento, era autonomia. Dar fogo aos humanos significava dar independência, significava reduzir a dependência absoluta dos deuses. E isso era perigoso. Prometeu sabia que, ao intervir no destino humano, pisaria em território proibido, mas também sabia que o progresso exige ruptura. A titanomaquia havia sido guerra entre gerações divinas. Agora começava algo diferente, uma tensão entre poder e conhecimento, entre controle e liberdade, entre autoridade e compaixão. E Prometeu estava prestes a fazer uma escolha que mudaria para sempre a relação entre deuses e homens. A fragilidade da humanidade. Depois da Guerra dos Deuses, o mundo precisava ser reorganizado. Os céus estavam sob comando, os mares tinham senhor, o submundo estava selado. Mas a terra ainda era território instável. Ali viviam os humanos. Criaturas frágeis, vulneráveis ao frio, à fome, aos predadores. Diferente dos deuses, não eram imortais. Diferente dos titãs, não eram colossais. Diferente das forças primordiais, não possuíam poder natural sobre os elementos. Eles apenas sobreviviam. Na tradição grega, a humanidade não nasce gloriosa. Ela nasce incompleta, sem defesas naturais, sem garras, sem presas, sem asas, sem fogo. O fogo, naquele tempo, era privilégio divino, era símbolo de domínio sobre a natureza, era calor contra o inverno, era luz contra a escuridão, era proteção contra feras, era possibilidade de transformação. Sem fogo, o homem era dependente.
dependente da benevolência divina, dependente da sorte, dependente do acaso. Prometeu observava isso. Enquanto os deuses celebravam a nova ordem, ele caminhava entre os homens. Via-os encolhidos em cavernas, via-os tremendo sob o frio, via-os consumindo alimento cru, via-os morrendo cedo. Mas também via algo que os outros não percebiam: curiosidade, capacidade de aprender, capacidade de criar. Ele compreendia que os humanos não eram fracos por natureza, eram apenas limitados por falta de acesso. E foi então que ele decidiu intervir. Mas antes do roubo do fogo, houve outro gesto ousado. Prometeu desafiou Zeus em um ritual de sacrifício. Ao dividir uma oferenda entre deuses e humanos, ele apresentou 2 porções. Uma delas parecia generosa, carne brilhante, coberta por gordura. A outra parecia modesta, ossos escondidos sob aparência atraente. Zeus escolheu a porção mais vistosa, mas havia sido enganado. Os humanos ficaram com a melhor parte. O gesto foi simbólico. Prometeu não estava apenas ajudando os homens, estava expondo a falibilidade da autoridade suprema. Zeus percebeu o engano e reagiu. Retirou o fogo dos humanos como punição. Se os homens haviam sido favorecidos indevidamente, perderiam o elemento mais precioso. Sem fogo, retornariam à condição primitiva. Mas Prometeu já havia cruzado a linha. Ele não recuaria, porque, em sua visão, negar o fogo era negar o futuro. Negar o fogo era impedir a evolução. E assim, silenciosamente, ele tomou a decisão que mudaria a história da humanidade. Eles roubariam o fogo do próprio Olimpo. O roubo do fogo. O Olimpo brilhava, não apenas como montanha elevada acima das nuvens, mas como símbolo de poder absoluto. Ali, o fogo não era apenas chama, era energia divina, era domínio, era autoridade. Zeus havia deixado claro: os humanos não deveriam possuir aquilo que os aproximaria dos deuses. Sem fogo, permaneceriam dependentes. Sem fogo, não haveria metal moldado. Não haveria armas refinadas. Não haveria forjas. Não haveria luz permanente na noite. Sem fogo, não haveria progresso. Prometeu compreendia exatamente o que estava em jogo. Dar fogo aos homens não era apenas um gesto de compaixão. Era um ato de rebelião. Era uma ruptura na hierarquia cósmica. Ele sabia que seria punido, mas também sabia que o futuro da humanidade dependia daquele ato. E então, em silêncio, aproximou-se do fogo divino. Algumas tradições dizem que ele o tomou da forja celestial. Outras afirmam que o roubou do carro do sol. Outras que o capturou de uma chama eterna mantida pelos deuses. Independentemente da versão, o símbolo é o mesmo. Ele tomou aquilo que era exclusivo do Olimpo e escondeu a chama dentro de um caule oco, transportando-a secretamente até os homens. Imaginem a cena. Uma pequena chama tremulando na escuridão. O primeiro clarão nas mãos humanas. O primeiro calor controlado. O primeiro domínio sobre o elemento que transforma. A noite deixou de ser total escuridão. A comida deixou de ser consumida crua. Metais começaram a ser moldados. Ferramentas começaram a surgir. A humanidade deu seu primeiro grande salto, mas cada avanço tem um preço. No momento em que os homens acenderam suas primeiras fogueiras, Zeus percebeu: o céu não pode ser enganado para sempre. O rei do Olimpo viu o brilho das chamas na terra e compreendeu. Prometeu havia desafiado sua autoridade, não em segredo, mas de forma definitiva. Não era apenas desobediência, era subversão. Dar fogo aos humanos significava permitir que um dia se tornassem menos dependentes dos deuses. E para Zeus, isso era inaceitável. O fogo não era apenas ferramenta, era poder. E o poder não se compartilha sem consequências. A ira divina foi imediata, mas Zeus não destruiria a humanidade. Ainda não. A punição seria mais elaborada, mais cruel.
Prometeu não morreria. Ele sofreria. E através de seu sofrimento, Zeus enviaria uma mensagem clara. Desafiar o Olimpo tem custo eterno. O castigo, a dor que não termina. Zeus não agia por impulso. Ele governava com cálculo. Se destruísse, Prometeu imediatamente enviaria uma mensagem de força. Mas se o punisse de forma eterna, enviaria uma mensagem de advertência. O castigo precisava ser exemplar. Prometeu foi capturado. Não houve grande batalha. Não houve resistência dramática. Ele sabia que o momento chegaria. Foi levado até uma montanha isolada, alta, fria, exposta aos ventos cortantes. Ali foi acorrentado a uma rocha, não com correntes comuns, mas com vínculos forjados pelo poder divino, imóveis, inquebráveis. E então veio a segunda parte da punição. Todos os dias, uma águia gigantesca descia dos céus. Não era ave comum. Era símbolo do próprio Zeus, majestosa, implacável, silenciosa. A águia pousava sobre o corpo de Prometeu e começava a devorar seu fígado. A dor era intensa, mas não definitiva, porque Prometeu era imortal. Durante a noite, seu órgão se regenerava. E no dia seguinte, o ciclo recomeçava. Dor, regeneração, dor novamente, eternamente. O castigo era engenhoso. Não havia morte. Não havia descanso, apenas repetição. Mas esse detalhe é crucial. O fígado, na mentalidade antiga, era considerado o centro das emoções e da vitalidade. Devoração do fígado significava consumir a própria essência. Prometeu era condenado a perder sua força vital todos os dias e recuperá-la apenas para sofrer novamente. Zeus queria mais do que punição física. Queria quebrar o espírito do rebelde, mas Prometeu não gritava por perdão, não implorava clemência. Aceitava o sofrimento como consequência da escolha. Essa postura transforma o mito. Ele não é apenas transgressor, é mártir. Ele sofre para que os humanos avancem. Sofre para que o fogo continue aceso nas mãos dos mortais. A humanidade progride. Forjas trabalham. Cidades crescem, tecnologias nascem. Enquanto isso, no alto da montanha, o Titã paga o preço. A mensagem é clara. Conhecimento exige sacrifício. Progresso tem custo. Mas Zeus ainda não havia terminado. Punir Prometeu não era suficiente. Era preciso atingir a humanidade. Era preciso lembrar aos homens que cada presente traz consequências. E assim nasceu um novo plano. Não de força, mas de sedução. Pandora, o presente que era punição. Zeus compreendia algo essencial sobre poder. O medo mantém obediência por um tempo, mas a sedução molda o destino de forma mais profunda. Punir Prometeu enviava um aviso aos deuses, mas punir a humanidade exigia outra estratégia. Não seria destruição imediata, seria introdução de fragilidade. Foi então que Zeus ordenou a criação de algo inédito, não um monstro, não um raio, não uma tempestade, mas uma mulher. Ela não nasceu naturalmente, foi moldada. Cada deus contribuiu com um atributo: beleza, graça, encanto, curiosidade, habilidade manual, persuasão e, sobretudo, irresistibilidade. Seu nome seria Pandora, portadora de todos os dons. Mas havia algo mais. Ela não carregava apenas beleza, carregava também um recipiente, uma jarra. Um recipiente aparentemente inofensivo, mas selado, e instruída a nunca abri-lo. Aqui, o mito torna-se profundamente simbólico. Pandora é enviada à humanidade como presente, mas é também instrumento de equilíbrio. Se os homens haviam recebido o fogo, símbolo de avanço, agora receberiam algo que os lembraria de sua condição limitada: a curiosidade. Pandora aproxima-se do mundo humano. É acolhida, encanta, observa, mas o recipiente permanece ali, silencioso, fechado, proibido, e a proibição é sempre semente de desejo. A curiosidade cresce, o mistério pesa, até que o limite é rompido. Pandora abre a jarra,
e dela escapam todas as misérias humanas, doenças, sofrimento, dor, fadiga, conflito, angústia. Tudo aquilo que antes não existia no mundo humano espalha-se rapidamente. Ela tenta fechar o recipiente, mas é tarde. Quase tudo já escapou. Quase. No fundo da jarra resta apenas uma coisa: esperança. Esse detalhe é crucial. Zeus não destrói a humanidade. Ele a torna completa, com progresso e sofrimento, com tecnologia e dor, com fogo e fragilidade. O mito de Pandora complementa o mito de Prometeu. Se o fogo representa avanço e autonomia, Pandora representa limite e consequência. A humanidade agora possui poder, mas também carrega vulnerabilidade. E enquanto isso, Prometeu continua acorrentado, sofrendo, pagando pelo desequilíbrio que ajudou a criar. Mas o mito ainda não terminou, porque a história de Prometeu não é apenas sobre punição, é sobre o significado do conhecimento e sobre o preço de desafiar a autoridade. Prometeu, conhecimento, rebeldia e o preço do progresso. A história de Prometeu não é apenas um episódio da mitologia grega, é uma das narrativas mais simbólicas já criadas sobre a condição humana. Quando observamos o mito com atenção, percebemos que ele fala de algo muito maior do que um titã acorrentado a uma montanha. Ele fala de conhecimento. Fogo, na linguagem mitológica, não é apenas chama, é consciência, é técnica, é ciência, é domínio sobre o ambiente, é o primeiro passo rumo à autonomia. Ao roubar o fogo, Prometeu não apenas ajudou os homens, ele reduziu a distância entre humanos e deuses. E isso é perigoso em qualquer sistema hierárquico. Zeus representa a autoridade central, representa a ordem imposta de cima. Prometeu representa questionamento, representa a ideia de que conhecimento deve ser compartilhado. O conflito entre os dois não é apenas pessoal, é estrutural. Autoridade versus liberdade, controle versus avanço, estagnação versus progresso. Prometeu sabia que seria punido. Ele não agiu por ignorância, agiu por convicção. Esse detalhe transforma o mito em algo quase filosófico. Ele sofre, mas não se arrepende. Ele paga o preço, mas não nega sua escolha. Isso o aproxima da figura do mártir, do visionário que suporta dor para que outros avancem. Ao mesmo tempo, o mito não romantiza o progresso. Pandora nos lembra que cada avanço traz novas complexidades. A humanidade ganha fogo, mas também ganha sofrimento, ganha tecnologia, mas também enfrenta consequências. O mito parece dizer algo fundamental. Conhecimento é libertador, mas não é isento de custo. A história de Prometeu também revela outra verdade universal. Toda inovação desafia poder estabelecido, toda descoberta ameaça hierarquias, toda mudança provoca reação. O titã acorrentado representa o preço que muitas vezes acompanha a ruptura de paradigmas. Mas há algo ainda mais profundo. Prometeu significa aquele que pensa antes. Ele simboliza previsão, planejamento, consciência do futuro. Cronos tentou impedir o futuro. Prometeu o antecipou. Zeus tentou manter controle absoluto. Prometeu aceitou o risco da mudança. Talvez seja por isso que essa história atravessou milênios e influenciou filósofos, poetas e pensadores. Porque ela fala de algo central na experiência humana. O desejo de saber, o desejo de avançar, o desejo de ultrapassar limites impostos, mas também o medo que esse avanço provoca nas estruturas de poder. No fim, Prometeu continua acorrentado na montanha, pelo menos por um tempo. Mas o fogo permanece com os humanos. E essa é a parte mais importante. O progresso não pode ser desfeito. O conhecimento, uma vez compartilhado, não pode ser apagado. A chama que ele entregou aos homens não era apenas física, era simbólica. Era o início da civilização. E talvez essa seja a verdadeira mensagem do mito. A liberdade de pensar
tem preço, mas sem ela não há evolução. Enquanto houver curiosidade, haverá risco. Enquanto houver risco, haverá conflito. E enquanto houver conflito, haverá histórias como a de Prometeu sendo contadas. Porque, no fundo, todo avanço humano começa com alguém disposto a desafiar o poder estabelecido e a suportar as consequências.